Tributo. Pessoal, por que tributo é... Bom, não precisa dizer que tributo em direito tributário é a palavra essencial para entender a disciplina. Mas mais do que isso, o fato de que o Código Tributário Nacional, ele conceitua tributo no artigo 3º. O Geraldo Ataliba, que é um dos maiores tributaristas que nós tivemos, ele faz uma crítica severa ao artigo 3º, porque ele diz que não cabe ao legislador definir o conceito que seria doutrinário. O problema é que tem um professor, até um autor que eu gosto muito, que agora é desembargador no nosso tribunal, que é o Otávio Fischer, que ele tem uma obra sobre direito tributário, em que ele faz uma coisa que eu acho muito interessante. Ele reúne todos os principais conceitos de tributos doutrinários. E ele faz uma lista de A a G. Então, A, B, C, D, E, F, G. 7 conceitos doutrinários sobre tributo. Então, ele passa de tributo como quantia em dinheiro, tributo como prestação, tributo como norma, fato, valor, que é o do Paulo de Barros Carvalho. Qual a grande crítica do Geraldo Ataliba? Que caberia à doutrina definir tributo. Qual a crítica que se faz à crítica do Geraldo Ataliba? E quem faz bem é o Difine, que é presidente do Tribunal do Rio Grande do Sul. É melhor ter um conceito ruim, que não seja 100% completo, do que tu ter uma ausência total de conceito e permitir que um elemento tão estrutural, tão importante de uma disciplina, seja levado aos ventos da doutrina. Não que a doutrina não seja importante, realmente ela é importante para definir os limites e alcances das normas jurídicas, mas em alguns casos, melhor um conceito ruim do que a insegurança. Então, o que o artigo 3º faz é tentar definir o que é tributo. Ele tenta definir o tributo e ele escolhe uma técnica para definir tributo. Ele podia ter dado uma definição doutrinária, ter pego uma definição de doutrina e transportado aquela definição de doutrina para a lei. Nós já temos casos disso, que uma concepção doutrinária entra na lei. O novo CPC tem muito disso. O novo CPC tem coisa que só existia em doutrina e do nada aquilo virou um texto de lei. Está igualzinho. Se nós pegarmos lá o Código Civil, o conceito de posse é o conceito do Hering, teoria objetiva. O conceito de título de crédito é um conceito doutrinário que foi transformado em conceito legislativo. Então, o que eu digo é que a crítica é merecida, porque realmente o legislador deve se abster de conceituar determinados institutos sob pena de engessar. Mas também que a crítica não deve ser tão severa, porque o conceito que o código dá é um conceito que não é um conceito fechado ao ponto de afastar qualquer interpretação. O código, quando conceitua tributo, ele conceitua tributo com base nos seus elementos. Ele vai distribuir o tributo em 5 elementos. Então eu tenho um conceito que na verdade é a soma de várias partes. Cada um desses conceitos olhados isoladamente não reflete o que é um tributo. Cada um desses conceitos olhados isoladamente eu vou encontrar em outros ramos do direito sem ter natureza tributária. Agora, quando eu junto todos esses elementos numa figura jurídica, eu tenho um tributo. Então, o artigo 3º ele define o tributo como, não estou ditando, depois eu vou ditar para vocês, como, olhem os elementos aqui, todos estão aqui. Tributo é toda a prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, o que o código faz é dar o conceito de tributo através dos seus elementos. Ele diz, olha, sempre que eu tiver algo que tenha uma prestação pecuniária compulsória, que não seja sanção, que seja instituída por lei e cobrada por atividade vinculada, eu estou diante de um tributo.
Em compensação, o que ele está dizendo é sempre que eu tiver uma prestação que não tenha os outros elementos, ela não vai ser tributária. Então, o primeiro elemento é que o tributo é uma prestação. Só que vejam, eu tenho no direito brasileiro outras prestações do sujeito em relação ao Estado? Ou não tenho? Quem faz 18 anos, o que tem que fazer? Antes disso, o homem, se ele está para quê? Como é que se fala? Para que ele vai fazer com o serviço militar? Prestar o serviço militar. Então, é uma prestação. Quando eu sou convocado pela Justiça Eleitoral para ser mesário, o que eu vou fazer para a Justiça Eleitoral? Eu vou prestar serviço à Justiça Eleitoral. Quando eu vou exercer a função de jurado, que também é obrigatória, eu vou prestar um serviço de administração da justiça. Então eu tenho no direito brasileiro uma série de outras previsões, de outras prestações, de outros fatieres do direito que não serão tributários. Por quê? Porque para que eu possa começar a falar que uma prestação tem natureza tributária, essa prestação tem que ser pecuniária. Pecuniária vem do pecus, que é boi. Até hoje boi é dinheiro. Antigamente era a própria manifestação da troca de moeda. Depois vem o sal, que é de onde vem o salário. O soldado romano recebia em sal, porque era mais fácil transportar sal do que transportar dinheiro. Então, prestação pecuniária. Por que o serviço militar obrigatório ele não é tributário? Porque não é uma prestação pecuniária. Por que o serviço da justiça militar não é tributário? Porque é uma prestação em serviço, não em dinheiro. Serviço do júri, também não. Eu só vou poder falar em tributário se for uma prestação pecuniária. O que é uma prestação pecuniária? Prestação pecuniária é aquela prestação em dinheiro ou que em dinheiro pode ser transformada. Eu vou ter prestações de natureza tributária que não serão necessariamente em dinheiro, mas serão em valores que podem ser convertidos em dinheiro. Ou expressos, ou exprimidos em dinheiro. Bom, mas eu tenho mais de uma prestação pecuniária no direito brasileiro. Por exemplo, quando eu estou usando o STARF, eu não estou fazendo uma prestação pecuniária ao município de Foz do Iguaçu. Quando eu estou usando o pedágio, eu não estou fazendo uma prestação pecuniária à União. Quando eu utilizo os serviços públicos de alguma entidade, não estou fazendo quando eu dou dinheiro para uma entidade, não estou fazendo uma prestação pecuniária. Bom, assim como eu tenho prestações que não são pecuniárias, eu tenho prestações pecuniárias que não serão tributárias. Porque para que seja tributo, eu tenho que ir para o segundo elemento. Essa prestação pecuniária, ela tem que ser compulsória. O que quer dizer que a prestação tributária nunca é contratual. Não há uma relação de paridade na relação jurídico-tributária. Não há uma relação de igualdade. Tributação é um ato de império, é um ato de soberania. Então, se tributo é império, tributo é soberania, eu tenho que essa prestação ela é compulsória. O Barão de Itararé, que é um humorista famoso do século XIX, ele dizia que só existem duas coisas certas na vida: a morte e os impostos. Porque são duas coisas que tu não pode evitar. Por mais que tu tenha vontade de chegar e dizer o seguinte: eu não quero pagar imposto de renda, não adianta.
Porque se tu não paga o imposto de renda voluntariamente, se tu não apresenta a tua declaração, a Receita Federal faz por ti, lança a certidão da dívida ativa, executa, penhora teus bens e pega o dinheiro. Por mais que tu não goste, por mais que tu diga, não reconheço o Estado brasileiro, tem problema, o Estado brasileiro te conhece e reconhece e paga o teu dinheiro para cá. É um ato de soberania. Por isso que eu queria saber lá o contrato social, quando foi firmado, se o cara pensou nisso. A gente pensa nos contratualistas, Rousseau, Locke, Montesquieu, se lá quando firmaram o tal do contrato social, se é o cara que assinou lá atrás, por mim. Por isso que a melhor teoria do contrato social ainda é a do Hobbes. É a melhor teoria. Que ele diz que a aceitação ao contrato social é tácita e decorre simplesmente da utilização dos bens que o Estado te fornece ou da segurança que o Estado te fornece. Então o Hobbes diz, não precisa assinar o contrato social. Tu assina o contrato social quando tu faz 18 anos, adquire a maioridade e pisa na rua. Quem é que fez a rua? O Estado? Então tu já aderiu ao Estado. Se tu não quer fazer isso, antes dos 18 anos, sai desse Estado. Aí tu não é responsável, tu não adere a esse contrato social. Pelo menos dá uma explicação, né? Não é a melhor, mas... tu fez 18 anos, tu estava de pé na rua, tinha um policial na rua? Tinha. Então, acabou a tua farra. Não tem escolha. Bom, oi. Não muda. Porque assim, o que é compulsório é o seguinte... O tributo, ele nunca é facultativo. Tu não pode te recusar ao tributo. O pedágio, mesmo que o Estado explore, é o caso do STARF, que é o próprio Estado que explora. Tu é obrigado a usar o STARF? Não. Tu pode... Não, tu não é obrigado a usar o STARF. Tu pode estacionar o carro em uma rua que não tem STARF. O que o Estado te cobra é um contrato que tu faz com o Estado. Uma relação contratual. Olha, município de Foz do Iguaçu, esse lugar aqui tu reservou só para ti. Tu reservou só para ti ou só para aquelas pessoas que pagam. Eu aceito pagar isso aqui. Eu aceito pagar. Então eu vou pagar. Olha, União, essa passagem aqui, essa estrada aqui, tu fiz um contrato. Eu vou usá-la desde que eu pague lá na frente o pedágio. Isso é contratual. Você diz, mas eu não sou obrigado a usar o pedágio. Não, tu pode ir daqui a São Miguel a pé. De bicicleta. Aqui no Paraná não se cobra moto. Mas no Rio Grande do Sul se cobra moto. Então daqui tu pode ir de moto. Então tem opções. E pagar o IPVA ou não. Tu pode dizer, não, eu não quero pagar o IPVA. Eu prefiro dar o meu... Pensa bem. Eu prefiro, em vez de pagar o IPVA... Para que é o IPVA? Metade é para o município e metade vai para o Estado. Ambos têm a obrigação de gastar o valor com manutenção, com cuidados ambientais e com manutenção das vias públicas. Então tu pode fazer essa escolha assim, não, eu não vou dar o meu IPVA para o município nem para o Estado. Meu IPVA é R$ 3.500, eu vou gastar R$ 1.750 asfaltando a minha rua e R$ 1.750 comprando asfalto para asfaltar o trecho ali de Céu Azul a São Pedro do Iguaçu. Posso fazer isso? Não, porque o tributo é compulsório. O pedágio é facultativo porque ele é contratual. Quando o pedágio é Prestado pelo próprio Estado? Seria taxa. Daí quando é do concessionário é tarifa. Não. Não, porque cai na mesma falácia, quem escreveu isso cai na mesma falácia de dizer que o pedágio é obrigatório. O pedágio não é obrigatório, independente de quem explore. O pedágio é contratual. Porque tu não é obrigado. Diz, mas não tem via alternativa. Tu não tem via alternativa para passar de carro. Mas tu pode passar a pé. Então não é obrigatório o uso. É diferente do IPVA. Pega o exemplo do IPVA. Tu não pode dizer, eu não vou pagar IPVA porque eu vou dar o dinheiro para uma instituição de caridade que vai fazer mais com ele. O Estado diz, não, faz o seguinte, me dá o dinheiro que eu vou dar para a instituição de caridade. Pode confiar em mim. Eu tenho uma tradição histórica de aplicar dinheiro. Bem. Bom, mas vamos lá. Assim como eu tenho mais de uma prestação pecuniária no direito, eu tenho mais de uma prestação pecuniária compulsória, certo?
Porque o que é compulsório? Aquilo que eu não posso deixar de pagar. Eu sou obrigado a pagar por força de uma obrigação legal ou contratual, que no caso do tributo não é. A multa, por exemplo. A multa não é uma prestação pecuniária? Se eu estaciono o carro em lugar proibido, ou estaciono no Starf e não pago, que conta como estacionamento em lugar proibido. Se eu não pagar a taxinha lá de R$10, acho que é, né? 9? Você paga pra ter. Sim, mas eu levei a multa. Eu eu fui lá, botei meu carro, como aconteceu comigo outro dia. Eu fui lá, botei meu carro, aquele pininho é uma porcaria, que ele nunca para. Tu usa 3 vezes, tu bota R$20 e usa 3 vezes. Porque tu bota ali, fica 5 minutos, tu tira e continua marcando até zerar. Não tinha nada, eu fiquei no carro. A menina passou, fui comprar dela, não tinha um negocinho também. Então vou esperar eu sair. Se ela quisesse me multar, me multava. Me dava a tabelinha às 10. Mas se eu, mesmo com os R$10, já aconteceu comigo de estar em Curitiba, ultrapassar o tempo do estacionamento, ter que voltar correndo para casa e não ter como pagar o boletim aquele do Starf lá de Curitiba. Resumo da história, também uma multa de R$83 estacionar em lugar proibido. Essa é uma prestação pecuniária? É. É uma prestação pecuniária compulsória? É. Se eu não pagar a multa, eu não licencio o meu carro. Eu não posso dizer, não quero pagar a multa, não reconheço o governo multista. Posso fazer isso? Não, então ela é compulsória. Mas ela é tributo? Não, porque a lei tributária diz que tributo é uma prestação pecuniária compulsória que não é sanção. Por mais que nós não gostemos de pagar tributo, tributo não é sanção, tributo não é pena. Para os libertários, tributo é roubo. Para os libertários que não reconhecem no Estado o poder de intervir no patrimônio das pessoas, tributo é roubo. Mas para nós aqui que não vivemos no Estado nem um pouco libertário, a gente não consegue viver nem... Assim, o Brasil fala, o Brasil vive uma fase de neoliberalismo. Gente, o Brasil não viveu nem a porcaria do liberalismo direito. Vai querer viver o neoliberalismo, é a mania do neo. A neoconstitucionalismo. 25 anos atrás a Constituição e nada era a mesma coisa. A gente nem viveu o constitucionalismo. Não. Hoje qualquer portaria revoga a lei ordinária, a lei complementar. Tributo não é sanção. Então, tributo não é pena pela prática de nenhum ato ilícito. E isso traz um reflexo muito importante no direito. Que é a abstração do fato gerador. É a abstração do fato gerador. Se o tributo não é sanção, o fato gerador é abstrato em relação à licitude da conduta do sujeito passivo. O fato gerador é abstrato em relação à licitude da conduta do sujeito passivo. Um exemplo disso. Antes do exemplo. Isso reflete um princípio que vem do direito romano, do ano 1 do direito romano, que é o princípio do non olet. Não tem cheiro. No ano 1 em Roma enfrentava uma grave crise financeira. E o imperador Vespasiano, que era o imperador na época, resolveu instituir um tributo sobre o uso das latrinas públicas. Porque Roma tinha água corrente, mas não tinha tratamento de esgoto. Então ninguém tinha banheiro em casa em Roma. Só muito rico. As pessoas que não eram tão ricas, elas usavam as latrinas públicas. Era uma sala. Quem já foi em Roma e foi nas ruínas de Caracalla, tem uma sala, mas é o tamanho dessa aqui que a gente está. Aí 6, 7, 8 fileiras de latrinas, uma do lado da outra assim. Uma do lado da outra. Era um dos pontos de encontro em Roma. Eram as latrinas e as saunas. Cada povo com o seu tempo, né? O povo se reunia para conversar, para contar como é que foi o dia,
Combinar o que iam fazer de janta, esse tipo de coisa. É um ambiente bem propício para isso. A sauna, eu digo, né? A latrina não tanto. E o Tito, que era o filho do imperador Vespasiano, ele se revoltou com aquilo. Disse que era um absurdo Roma, com a grandeza de Roma, tributar uma atividade tão baixa. Né? Pô, nós somos o maior império do mundo, vamos tributar quem está indo usar o banheiro? Aí o Vespasiano mandou que um guarda, um soldado romano, fosse nas latrinas e trouxesse o dinheiro que havia sido pago. Ele pegou uma pilha de dinheiro e mostrou para o filho. Non-olet, não tem cheiro. O que ele quer dizer? Que dinheiro não tem cheiro. Isso é o princípio da abstração, isso é o princípio do non-olet. Quando eu digo que dinheiro não tem cheiro, eu estou dizendo que o fato gerador é abstrato em relação às circunstâncias que geraram a sua existência. Imposto de renda. Qual é o fato gerador do imposto de renda? Auferir renda, certo? Tá. Se eu aufiro renda traficando drogas, eu pago imposto de renda? Pago. Fernandinho Beiramar, a maioria dos processos que ele responde é por sonegação fiscal. O Al Capone foi preso por quê? Ninguém conseguiu prender o Al Capone por nenhum dos crimes dele de contrabando de bebida, de homicídio, de nada. O que os caras prenderam Al Capone? Os caras descobriram que ele tinha um prédio gigantesco, cheio de aluguéis, que ele cobrava o aluguel por extorsão, que ele recebia o dinheiro da extorsão e não declarava para a Receita. Quem prendeu Al Capone não foi a Polícia Federal. Quem prendeu Al Capone foi a Receita Federal. Foi o IRS, que é o Imposto Internal Revenue Service, que é o Imposto de Renda, a Receita Federal Americana. Os intocáveis, na verdade, eles eram auditores fiscais. Eles que prenderam Al Capone. E ele podia dizer o seguinte: não, mas eu ganhei esse dinheiro traficando, então esse dinheiro é ilícito. O Estado diz: não, olha, não tem cheiro. Para mim não importa. O fato gerador é auferir renda. O fato gerador é veículo adquirido com dinheiro proveniente do tráfico, paga IPVA? Paga. Por quê? O fato gerador do IPVA é ser proprietário de veículo que não tem origem ilícita, a Receita que comprou o veículo? Não, é simplesmente ser proprietário de veículo automotor. Bom, isso já muda em relação ao seguinte, olha o que eu já excluí. Aqui, quando eu falei que é prestação pecuniária, eu já excluí do conceito de tributo, serviço militar, serviço de jurado, serviço de justiça eleitoral. Quando eu falo que é compulsória, eu já excluí todos os preços públicos. Pedágio, conta de luz, conta de água, conta de telefone, quando seja estatal. Quando eu digo que prestação pecuniária que não seja sanção, eu estou excluindo todas as sanções de natureza processual. O que é multa tem natureza sancionatória, punitiva, não é tributo. Por mais que toda vez que eu olho meu contra-cheque, eu vejo lá que está retido no imposto de renda, eu diga, por que fazem isso comigo? Não é pena. E eu me lembro da minha mãe. Primeira vez quando eu passei no concurso bom, que era da Justiça Militar, que pagava mais, sabe? 15 anos atrás pagava, meu primeiro salário na Justiça Militar bruto foi 4.900. 15 anos atrás. Quase 15. E eu fui lá reclamar com a minha mãe. Pô, mãe, paguei tanto imposto de renda. E ela, cala a boca, não reclama. A mãe era assim. Cala a boca, não reclama. Tu não quer pagar imposto de renda, vai ganhar um salário mínimo. Tu ganha salário mínimo, não vai pagar imposto de renda. Então não reclama. Desde aí eu nunca mais reclamei. Pra ela, né? Depois, continuo reclamando até hoje, todo mês. Bom, assim, eu já parei, há um bom tempo atrás, eu parei de olhar contra-cheque. Eu sei quanto eu ganho, eu não tenho aumento todo mês, não tenho aumento há 6 anos. Só sei quanto eu ganho daqui, sei quanto eu vou ganhar daqui até o ano que vem. Por que eu vou olhar? Só para ver que estão descontando imposto de renda e previdência? Não vale a pena. O outro elemento que vai me identificar o tributo é que tributo é sempre instituído por lei.
Quer ver como eu vou testar vocês? E vocês vão confirmar o que eu disse agora, não faz muito. Que vocês viram obrigações, né? Tá, então vocês sabem o estruturar uma obrigação, né? Vocês viram a estrutura de uma obrigação? E agora vocês estão em dúvida. Eu digo que sim, confirmo que provo que ele está errado. Mas aí se ele me perguntar e eu não souber, eu vou confirmar que ele está certo. Eu digo que não e confirmo que ele está certo quando ele fala que tudo que ele pergunta nós não sabemos ou não queremos responder. A sanção ela vai ter 3 elementos. Né? A obrigação. A obrigação é um vínculo entre duas pessoas. Né? É uma relação jurídica entre duas pessoas. Credor e devedor. Certo? Então, eu tenho numa relação jurídica, e no direito tributário eu tenho uma relação jurídica tributária. Eu tenho o credor e eu tenho o devedor. A obrigação é isso, é a relação entre um e outro. Ambos são titulares de direitos e obrigações, certo? Beleza. Só que eu tenho uma coisa, eu tenho uma ligação entre esses dois, que é o meu vínculo jurídico. Quais são esses vínculos jurídicos do direito civil? O mais comum deles, que vocês fizeram quando entraram aqui na universidade? Contrato. Vocês fazem quando entram no ônibus. Vocês fazem quando pegam um táxi. Que vocês fazem quando, como bons estudantes de direito, compram um café ali na cantina. Como bons estudantes de direito, vocês compram uma coxinha na cantina ou pagam o xerox. É um contrato. Além dos contratos, eu tenho como fonte das obrigações os atos unilaterais. Uma doação, uma renúncia são fontes de obrigação. Além disso, eu tenho os atos ilícitos como fonte das obrigações. E eu tenho uma fonte das obrigações que é que nos importa, que é a lei. Pergunto para vocês, quando eu falo que o tributo é prestação pecuniária compulsória, que não é sanção, e é instituído por lei, eu estou dizendo que o tributo não é contrato. Que a relação jurídica tributária não tem por fonte um contrato. Eu estou dizendo que a relação jurídica tributária não tem como fonte um ato unilateral. Como eu já disse antes que não é sanção, eu estou dizendo que não é um ato ilícito. Então eu estou dizendo que a única fonte da obrigação tributária é a lei. Se não há instituição em lei, não é tributo. Mesmo que seja pecuniária, compulsória e não sancionatória. Por isso que o pedágio, mesmo o que ela está falando ali, que eu tenho que utilizar, o Supremo teve um caso interessante que ele julgou. A natureza jurídica da serviço de água e esgoto, quando prestado por autarquia pública. Aqui em Foz não é o problema, porque aqui em Foz quem presta é a Sanepar. Mas lá em Bandeirantes, onde eu trabalhei, tinha uma empresa, o SAAB, Serviço de Água e Esgoto, SAAB, Serviço Autônomo de Água de Bandeirantes. Era uma autarquia. Pergunto para vocês. E aí tinha um problema. O problema que tinha era o seguinte. A lei municipal dizia que toda casa tinha que ter uma ligação de água e esgoto. Toda casa ia ter uma ligação de água e esgoto. Então, teoricamente, eu tinha uma prestação pecuniária compulsória, que não é sanção, instituída em lei. Só que não é tributária, porque, apesar de tudo, não é compulsória. Porque se eu tivesse que ter água, eu tinha que usar o SAAB. Mas eu podia a opção de ter um poço artesiano. Então, não é. Continuava como facultativa. Por isso que não era. Então, quando eu falo que o tributo é instituído em lei, eu estou dizendo que nenhuma outra fonte
pode gerar uma obrigação jurídica tributária. Nenhuma das outras fontes das obrigações pode gerar direito tributário. Somente a obrigação tributária só tem uma fonte única, que é a lei. Ela é um ato de soberania. Entenderam? Não, o entendimento é que é contratual. O Supremo entendeu que é contratual. E aí se sujeita ao prazo prescricional do Código Civil. Parece ser uma taxa, mas o Supremo entendeu que não era, porque não era compulsória. Mesma coisa que a questão da luz. Mesma coisa. O Supremo entendeu que tinha natureza jurídica de direito privado. E por fim, só para entender qual é a grande vantagem do instituído por lei, uma questão prática. A questão prática do ser instituído por lei está na figura da repetição de indébito. Está na figura da repetição de indébito. Que vocês vão ver com a Maria Jacira semestre que vem. Mas basicamente o que eu quero explicar? Na repetição de indébito do direito civil, o que aquele que pagou indevidamente tem que provar? Está expresso no Código Civil. Vocês já viram? Vocês já viram isso? Pagamento indevido no direito civil? Enriquecimento ilícito, pagamento... Tem que provar isso, tem que provar mais de uma coisa. Primeira coisa que tem que provar antes do enriquecimento ilícito. Que o pagamento foi por quê? Que o pagamento foi por erro. No direito civil, você tem que provar para que o pagamento seja indevido que ele decorreu de erro. Por quê? Se eu paguei voluntariamente, sem erro, sabia que estava pagando errado, o que eu quero pedir de volta? Não tem lógica nenhuma. Eu tenho que provar o erro. Por quê? Porque as minhas fontes do direito civil são contrato, atos unilaterais e atos ilícitos. Lembrando que no direito civil as obrigações naturais eu não sou obrigado a devolver. São aquelas que não têm sanção para serem exigidas, mas se forem adimplidas voluntariamente, não admitem repetição de indébito. É o caso de quem paga dívida prescrita, de quem paga dívida de jogo e até pouco tempo atrás quem pagava dívida de prostituição, mas o Supremo Tribunal Federal, o STJ, entendeu que a dívida de prostituição pode ser cobrada judicialmente. Sério, isso é o tipo de coisa para parar nos nossos tribunais superiores. O homem fez um programa com a moça, passou um cheque sem fundo. Que tipo de pessoa vai no bordel e passa cheque sem fundo, né? Eu fico pensando nisso. Mas eu fico pensando que tipo de bordel aceita cheque. Será que tinha lá o telecheque, consultou ali, consultou o Serasa, sei lá. Mas esse cara pagou a mulher com um cheque sem fundo. A mulher o que fez? Quando o cheque bateu, voltou, entrou no juizado. O sujeito foi lá e defendeu a seguinte tese, do juizado não, na vara civil, que achei, foi mais de um cheque, né? Vai ter chegado ao STJ, foi mais de um cheque. O sujeito embargou e disse, eu não tenho que pagar essa obrigação, porque isso é uma obrigação natural, porque decorre de dívida de prostituição. A mulher disse, dívida de prostituição? Sim, mas o que não tira dele o dever de pagar, porque ele não pagou por erro. E até aí foi, perdeu em primeira instância, perdeu em segunda, porque todo mundo dava como exemplo dívida de prostituição, e o STJ corrigiu esse erro histórico. Disse, se a atividade de prostituição, a autoprostituição, não é ilícita, não é crime, não há motivo para que os valores gastos com ela não sejam repetidos. Então, paga a moça. Ficou agora com multa e honorários. 10% ou 15%. No direito tributário, eu não preciso provar erro. Por que eu não preciso provar erro se eu pago um tributo e depois entendo que esse tributo é indevido? Por que isso? Por que vocês acham isso, então, que é mais fácil? Eu paguei. Imagine o seguinte, o município de Foz do Iguaçu estabelece um tributo novo, uma nova taxa que, na verdade, é inconstitucional. Taxa de turismo, a ser cobrada de todos os moradores de Foz do Iguaçu por utilizarem dos serviços turísticos do município, mesmo sem serem turistas. R$50 da conta de luz todo mês.
Tu vai lá, paga uma luz, paga duas, paga três, paga quatro, na quinta luz, pô, isso aqui é inconstitucional. Você via na aula de tributário que taxa não pode ter base de cálculo própria de imposto. E nem pode tributar sobre serviços gerais. Turismo não é um serviço específico, é um serviço geral. Inconstitucional. Agora eu posso entrar no juizado especial da Fazenda pedindo repetição de indébito desses R$250, que eu paguei voluntariamente, sem erro, sabia que estava pagando? Posso. Por que eu posso? Porque se aqui a minha fonte é o contrato, ato unilateral e ato ilícito, a minha fonte da obrigação é uma só, é a lei. E como o tributo é compulsório, eu não tenho escolha entre pagar ou não pagar. Então eu posso pagar mesmo sabendo que o tributo é manifestamente inconstitucional e pedir repetição de indébito. Então anotem isso. Mesmo que for por 5 meses? Tipo... Pode ser um dia, pode ser por uma vida inteira. Desde que não tenha prescrição, pode cobrar. Mesmo que tu tenha escrito um artigo para dizer que o tributo era constitucional e que venha a Fazenda Municipal e junte o teu artigo na defesa. Mesmo assim, tu pode pedir repetição de indébito. Por quê? Porque tu não precisa provar erro, porque é uma obrigação ex lege. Então coloca assim, em relação ao pagamento indevido, por se tratar de obrigação ex lege, a repetição de indébito no direito tributário dispensa a prova do erro. Vamos fazer nosso intervalo então.